Galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, isso aí, o Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Para você que já conhece, deixa o joinha. Para você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo ao canal Vascaíno do Cerrado. Se você gostar dos vídeos, se inscreve para me dar uma força, bacana? Eu já tinha postado um vídeo aí, eu postei um vídeo quando passei dos 1000 inscritos, onde eu disse que ia trazer uma novidade, trouxe uma novidade para o canal, porque todos os canais vascaínos falam a respeito apenas do Vasco. E aí eu ia abranger mais aí o futebol, falar mais do futebol, não só do Vasco da Gama, eu ia falar de notícias que seriam pertinentes ao Vasco da Gama, né? Trazer notícias aí diferentes, tendo visto aí que o futebol tá parado, a gente não tem previsão para quando volta, então você vê muito YouTube, muita gente postando notícia de bastidores do Vasco e anda até bem saturado, porque não tem notícia, não se produz notícia, qualquer coisinha a gente tem postado aí, e todos têm postado, então eu resolvi abrir para a gente poder falar do futebol de uma forma mais geral, e eu falei nesse primeiro vídeo o seguinte, a respeito aí do Paulo André, que era jogador do Corinthians, que colocou o Corinthians na justiça, e o Michael, que era jogador de São Paulo, que também colocou o São Paulo na justiça, cobrando adicional noturno e os jogos que eles trabalharam aí aos domingos. O Paulo André ainda foi além, tá cobrando aí jogos que ele jogou em feriado, carnaval, Páscoa, enfim, cobrando isso aí, e isso tá mexendo muito, isso tá repercutindo muito nos bastidores dos clubes brasileiros. Em entrevista ao jornal Lance, o gerente de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, se manifestou e se mostrou muito revoltado com uma situação que aconteceu lá com o Michael e o São Paulo. Ele deu a seguinte declaração, abre aspas, a gente lamenta profundamente e ao mesmo tempo a gente se preocupa que apareça uma quantidade de ações desse tipo, porque ela é simplesmente descabida dentro do nosso ambiente do futebol. Fecha aspas. Eles têm medo aí de todos os jogadores de futebol aí, de repente, resolver pedir adicional noturno e cobrar aí a mais por estarem jogando aos domingos. Isso pode aí gerar um custo imenso e quebrar muito o time de futebol. Bom, em entrevista ao canal do Nicola, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, ele falou sobre o assunto. Eu quero deixar um vídeo aqui para vocês, eu quero deixar o áudio da entrevista, onde ele vai falar aí. Foi procurado pelo Michael, o Michael é capitão do Grêmio. Você vê a situação, ele colocou um time na justiça pedindo adicional noturno e por estar jogando aos domingos, e isso causou um reboliço, e ele aí meio que, acho que na obrigação de dar uma satisfação, procurou aí o Romildo Bolzan para conversar, e aí ele falou que ele tinha um problema com São Paulo, a relação não foi boa e por isso ele fez isso. E o Romildo Bolzan até endossa aí, dizendo que no Grêmio o tratamento é diferente, que isso lá ele espera que não aconteça, mas eu quero deixar aqui uma interrogação para você. Se de repente aí ele está falando que a relação com o Michael é boa, outros jogadores do Grêmio resolvem sair e não saem aí de uma maneira legal, e isso é normal. Futebol é igual casamento, né? No começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é meu bem pra cá, meu bem pra lá, depois que rompe é meus bens pra cá, seus bens pra lá. Então a gente tem que ter bastante atenção nisso aí. Eu vou deixar o áudio aqui pra vocês e no final eu volto pra gente concluir o vídeo. Bacana? Eu tenho o Michael como uma figura aqui no Grêmio absolutamente fantástica, extraordinária. Eu quero te dizer isso. Eu tenho com ele uma relação e tenho com ele a percepção de uma liderança importante dentro do Grêmio, né? Respeito muito a sua figura. Conversamos sobre isso, né? Ah, o senhor conversou? Conversamos sobre isso. Não fui eu que o procurei, ele me procurou, porque ele tem caráter. Ele é um sujeito ético e ele é um sujeito absolutamente leal nas relações. Então, tudo que está saindo aí, nesse momento, em relação a ele, seja para bem ou para o mal, não é adequado. As do bem, tudo bem, fica no contexto, mas aquelas que fazem críticas a ele, ou fazem principalmente uma situação de crítica à sua postura, eu não sei o que aconteceu lá. E eu não sei se o Grêmio está sujeito a isso mais na frente. Mas o que diz respeito a esse tipo de situação diz respeito exatamente às relações que foram do jogador com o clube. E, sinceramente, ponto final. Você pode ver aí o presidente do Grêmio falando a respeito
do caso, diz que o Marco procurou ele. Agora eu quero deixar um outro vídeo aqui e depois a gente vai comentar a respeito dos dois, que é o seguinte: outra entrevista me chamou a atenção, que foi a do presidente do Bahia, Guilherme Belintani, tá? Ao canal da Pluri, onde ele falou aí que com essa pandemia, essa pandemia serviu para unir os times no Brasil. Os presidentes dos clubes têm falado aí diariamente, às vezes fazendo 2 reuniões por dia para falar de futebol, discutir campeonato, entendeu? Então, Série A, Série B, Série C, eles têm conversado bastante. O que ficou para mim aí, eu vou deixar o áudio para vocês verem e opinar também, é que esses clubes aí estão querendo acabar com os campeonatos estaduais. Estão achando desnecessária a fórmula que é feita dos campeonatos estaduais, ou mudar o jeito, ou jogar com o sub-20, o sub-23, enfim. O que acontece é o seguinte: ele chega a comentar que é descabido o campeonato estadual, que se você chegar na Europa para contar aí para um Barcelona que os times no Brasil disputam campeonatos estaduais, eles não vão nem entender o que é isso. Imagina o Barcelona jogando aí um campeonato estadual, sendo que lá o calendário deles é para a Liga, para o campeonato espanhol. Então ele deixou aí a entender que alguma coisa os clubes estão se unindo aí para fazer com relação aos campeonatos estaduais, tá? Ele fala em rompimento, ele chega a falar em rompimento. Então acho que chegou o momento aí que os clubes estão se unindo, estão aí querendo ter voz, não ficar tão submissos às federações, tão submissos à CBF e tão submissos às televisões, ao que a TV paga, ao que a TV impõe, aos horários. Acho que os clubes têm sim, porque eles são aí os donos do espetáculo. Nós é que bancamos toda essa brincadeira, então os clubes têm que se unir e têm que ditar regras também, não só acatar. Bacana? Fique com o áudio aí. Eu diria que nesse momento, eu, pelo menos com 2 anos e 4 meses como presidente do Bahia, nunca tinha visto uma união dos clubes como eu vejo agora. Eu nunca tinha visto um nível de interlocução, de conversa. A gente não tinha nem grupo de WhatsApp até o ano passado, para você ter uma ideia, que é um símbolo de algum nível de conversa minimamente, né? Hoje a gente está fazendo 2 reuniões por semana durante a pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um grau de união, de discussão dos temas muito mais intenso. Eu sou um esperançoso em relação a isso, eu acredito sim na união dos clubes. A prova de todos os trabalhos que a gente vem fazendo agora, por meio da Comissão Nacional de Clubes, né, a comissão que representa aí todos os clubes do futebol brasileiro, com 5 representantes da Série A, 2 representantes da Série B, 1 representante da Série C e 1 representante da Série D. Então são 9 clubes que coordenam os debates sobre o futebol brasileiro junto com os seus representados, que são os demais clubes. Eu entendo que esse é um movimento que veio para ficar e eu torço por isso, eu estou fazendo todo o esforço por isso. O Bahia é membro da comissão pelo 2º ano consecutivo. Eu estou coordenando a comissão junto com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Então somos 2 coordenadores da comissão. Acho que esse é um trabalho que vem trazendo bons frutos do futebol brasileiro, né? E a consequência disso, na minha opinião, sim, é a gente fazer com que essa causa do calendário, esse tema do calendário, não seja uma causa perdida, como o Fernando questionou, né? Eu não acho que esse é um tema perdido, eu acho que é um tema... Eu tenho conversado muito com presidentes, inclusive com presidentes que buscam cada vez mais que o seu clube tenha uma projeção internacional, mundial. Como é que a gente vai explicar na Europa que um clube como o Palmeiras, por exemplo, ou como o Grêmio, ou Internacional, que tem grandes, ou Corinthians, né, que tem grandes potenciais de criação de uma marca mais consolidada no exterior, a gente vai chegar lá e diz que nosso campeonato, a gente joga um campeonato estadual, né? É como se o Barcelona jogasse um campeonato da Catalunha, né? É um negócio muito, muito esquisito de você explicar para um dirigente europeu, né? Seja de federação europeia, seja de clube europeu. O Barcelona vai começar o campeonato, em vez de começar em agosto, como ele começa os campeonatos, a Liga Espanhola e a Copa dos Campeões, por exemplo, ela vai adiar isso para outubro, início, porque de agosto a setembro e outubro ela tem que jogar o campeonato da Catalunha, né? É bem esquisito isso. Então, a gente vem provocando isso e alfinetando um pouquinho o rompimento de determinadas circunstâncias. E eu acho que a pandemia, sim, pode ajudar a dar esse empurrãozinho. Eu diria que é no caos que as coisas novas começam a surgir e se estabelecer. Sou esperançoso, sim, em relação a isso. Bom, e para encerrar o vídeo, eu vou deixar umas notícias do Vasco. O Abel Braga falou aí em exclusividade ao ESPN e aos canais ESPN, onde ele citou aí a guerra política no Vasco,
falou que ele tinha que ter passado por isso, que ele nunca passou na vida dele por um momento, uma situação assim, e disse que no Vasco era complicado, quando ele saiu, ele teve que sair porque tanto o presidente quanto ele, eles eram xingados antes do jogo começar, então uma coisa que estava aí insustentável. Tem uma entrevista dele, depois eu vou ver se eu faço um vídeo contando a respeito dessa entrevista. E saiu também aí que o Mazuco falou que o Vasco está monitorando o zagueiro Messias do América Mineiro, para ver se traz o zagueiro para o Vasco da Gama. Bacana? Se você gostou das notícias, se você gostou aí do bate-papo de assuntos pertinentes ao Vasco, deixa aqui o seu comentário. É importante você comentar aqui. Se inscreve no canal para eu poder estar trazendo mais notícias. Segunda-feira a gente está com as lives no canal Super Papo Vascaíno, segunda e quinta. Tamo junto. Um grande dia para vocês e saudações vascaínas.